Começa a gravar? Maravilha. Então, boa noite a todos. Começamos hoje a nossa live, o nosso debate sobre a segunda onda do Covid e as repercussões no âmbito do futebol. Hoje, mais do que nunca, eu tenho a grata satisfação de ter dois grandes nomes, dois grandes Gustavos do direito desportivo aqui conosco. É uma grata satisfação novamente ter o Gustavo Lopes aqui, podendo palestrar para nós, debater aqui os assuntos do direito desportivo, e também poder ter o Delbin aqui, que há muito tempo eu gostaria de ter trazido aqui para a nossa subseção palestrar, e graças a Deus eu consegui trazê-lo ainda este ano, né? Ano de pandemia, mas trazendo só grandes nomes do direito desportivo para falar para nós, né? Para conversar conosco hoje. Vou pedir a gentileza que quem estiver nos assistindo e tiver interesse em fazer perguntas, pode fazer pergunta diretamente aos palestrantes. A nossa live de hoje, nós temos por hábito ter uma duração de aproximadamente 1 hora, 1h20. Se nos estendermos, não há problema, mas essa é a nossa duração, até mesmo para não ficar cansativo, né? Gostaria de agradecer a presença do Delbin, agradecer a presença do Gustavo aqui, em aceitar graciosamente o convite que foi feito, né? E vou pedir uma licença para poder ler o currículo dos palestrantes, né? O nosso querido Gustavo Delbin é advogado, é mestre em Direito Desportivo pela Universidade de Lérida, é isso? Lérida? Na Espanha, correto? É vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, presidente do Conselho Fiscal do Comitê Paralímpico Brasileiro. Nosso querido Gustavo Lopes, já figurinha nossa carimbada aqui, que já por diversas vezes, por pelo menos agora, a segunda vez, estando aqui conosco, ele é mestre em Direito Desportivo também pela Universidade de Lérida, na Espanha, correto, Gustavo? Inclusive, mesma turma. A mesma turma? Estudamos que legal. juntos. Que legal. Tem MBA em Gestão e Consultoria Empresarial, especialista em Gestão de Marketing Digital, Direito Civil e Processual Civil, é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, cadeira 36 da Academia Nacional de Direito Desportivo, presidente de honra da Academia Mineira de Estudos Desportivos, membro do Conselho Estadual de Esportes de Minas Gerais, colunista da Rádio Itatiaia, do Lê em Campo, e também com programas na TV Bandeirantes Minas, correto? Maravilha. Então, eu vou começar fazendo uma provocação para vocês, e eu gostaria da resposta de vocês, e aí eu vou abrir a pergunta para os nossos integrantes aqui da comissão, inicialmente, ou melhor, no decorrer da nossa live. A provocação e a Covid, ela realmente existe na visão do esporte? A palavra está com vocês. Primeiro o Gustavo nega, depois eu afirmo. Pode ir. A Covid existe. Isso é indiscutível, né? A gente existe o vírus, corona, né? Que é o SARS-CoV-2, e que causa a gripe chamada de Covid-19. Eu levantei uns dados aqui. Bom, a doença existe. O que não existe é a necessidade de todo esse alarmismo. Os números indicam isso. Fala-se muito em ciência, mas, na verdade, utilizou-se uma técnica oriunda lá do Príncipe de Maquiavel,
que é de manter as pessoas sob controle com base no medo. Então, gerou-se uma atmosfera de muito medo, gerou-se uma atmosfera de muito receio na sobrevivência própria e das pessoas próximas, e com base nisso as pessoas aceitaram ter a sua liberdade cerceada de maneira ditatorial. Ontem, no Roda Viva da TV Cultura, o Alexandre Calil, que foi absurdamente reeleito em Minas Gerais com mais de 70% dos votos, ele afirma que se a população não se comportar, ele vai fechar tudo de novo, como se ele tivesse o direito de fechar qualquer coisa. A gente vive num Estado democrático de direito e a única situação que se pode cercear o direito do cidadão está lá na Constituição, que é o estado de sítio ou estado de defesa. Mas se a gente pegar uns números, olha só. No Brasil, a gente teve até hoje, às 14h, 6.336.278 casos oficiais, quer dizer, aqueles assintomáticos, aqueles que não foram fazer exame, esses não contam, de Covid-19. Foram 173.165 mortos, numa taxa de mortalidade de 2,7%. No mundo, a gente teve 63.409.415 casos de Covid-19, com 1.471.553 mortos, numa taxa de mortalidade de 2,3%. Se a gente computasse nesses casos o número de pessoas assintomáticas ou as pessoas que não fizeram, que passaram pela doença sem fazer exame, não entraram no cômputo de quem contraiu o vírus, essa taxa de mortalidade é ainda menor. Gustavo, mas isso acontece com relação também aos mortos? Não, porque os mortos você registra um óbito, existe o portal da transparência, onde você consegue identificar todos os mortos e as respectivas causas, e lá você vai ver que temos computado, toda pessoa que morre no Brasil vai para esse banco de dados. E é interessante, e vale dizer que esse é o índice global. Para as pessoas abaixo de 70 anos, a mortalidade do Covid-19 ela é inferior às gripes tradicionais, às gripes sazonais. Então, para quem tem menos de 70 anos, a taxa de mortalidade é ainda menor do que daquelas gripes sazonais. E aí, ainda falando em números, se a gente pega aqui os números estatísticos de um país como a Suécia, por exemplo, que foi um país que não se trancou, né, e compara com países como a Argentina, que se trancaram de maneira muito forte, muito abrupta, a gente percebe que há pouca variação no percentual do número de mortos. E quando a gente vai no portal da transparência e pega o número de mortos de Covid-19 em proporção com as pessoas que morreram de pneumonia, a gente percebe que esse ano há um decréscimo das pessoas que morreram de pneumonia e que seguramente estão ali computadas entre aquelas que morreram de Covid-19. Segundo um médico, eu não vou achar aqui nas minhas anotações o nome dele, ele diz o seguinte, que na hora de você fazer... que é possível que a pessoa tenha morrido vítima de pneumonia, ou como razão principal a pneumonia, mas na hora de se avaliar o exame, não, isso não é de má fé, não. É porque o resultado do Covid-19 acaba se sobrepondo ao resultado do teste Covid. Aliás, 70 mil pessoas morrem por ano no Brasil em razão da pneumonia. E nunca houve nenhum trancamento em casa de ninguém por causa de pneumonia. Pneumonia é a maior causa de morte de crianças no Brasil. Também nunca houve fechamento de escolas de crianças por causa de pandemia. E aí, só para a gente fechar, ainda com esse trabalho de estatísticas, tem um estudo de uma universidade dinamarquesa que foi extremamente boicotado por revistas científicas, mas foi publicado no dia 18/11 nos Anais da Medicina de uma faculdade da Universidade de Copenhague, e aí o estudo eles concluíram que as pessoas com máscaras e as pessoas sem máscara, tem aquelas que estão sem máscara,
tiveram 1,38% a mais de pessoas que contraíram o vírus, o que é insignificante e entra na margem de erro. Ou seja, não existe comprovação científica de que o uso da máscara pode, de fato, proteger ou trazer a proteção da Covid. Em contrapartida, no Japão, só no mês de novembro, tivemos mais mortes por suicídio do que no ano inteiro por Covid-19. Quer dizer, então, segundo alguns psicólogos, em razão das medidas drásticas de fechamento e de isolamento social, tivemos, em um mês, mais pessoas mortas por suicídio do que por Covid ao longo de todo o ano. E, finalmente, se a gente pega também os números, né, números oficiais, de um estudo feito em 2019, antes de Covid, sem interferência nenhuma de Covid, existe uma ligação, uma interferência direta do desemprego e na pobreza no aumento de mortes. Então, o aumento da taxa de 1% de desemprego pode levar a um aumento de 35 mil homicídios no ano. A gente está falando hoje em 12% a mais de desemprego em razão do lockdown. 12 vezes 38, a gente tem quase o triplo de pessoas que morrerão em razão da pobreza e do desemprego do que pessoas que morreram da Covid-19. Francamente, quando eu observo os números e eu vejo a taxa de mortalidade, a sensação que eu tenho é que hoje a gente está vivendo isolado desde que a gente nasceu, porque realmente ficar enfiado dentro de casa, né, não ir para a vida, a gente diminui os riscos da vida moderna, de ser atropelado, de pegar alguma doença na rua, isso é óbvio. Ou a gente fez errado a vida inteira, porque foi tudo muito livre, ou a gente está fazendo errado agora, trancando em razão de um vírus que é uma gripe como praticamente qualquer outra. Não há justificativa para o governador de São Paulo, por exemplo, vir a público e pedir para as pessoas cancelarem as festas de final de ano. Não há justificativa, como foi feito em São Paulo pelo prefeito reeleito, de trancafiar as lojas, soldar a porta de loja. Não há justificativa nem jurídica, pelo Estado Democrático de Direito, e muito menos científica, com base em números. Então, o grande resumo é: existe a Covid-19, como existe a influenza, como existe a pneumonia, como existe o câncer. O câncer mata 9,8 milhões de pessoas por ano. A Covid no mundo, até hoje, matou 1,5 milhão de pessoas. Então, quer dizer, o câncer mata 6 vezes mais do que a Covid por ano. E nunca houve uma catarse coletiva em razão do câncer. Muito pelo contrário. Alguns produtos, como o cigarro, que é comprovadamente cancerígeno, é vendido livremente. Ou seja, não pode morrer de Covid, mas de câncer pode. Quer dizer, ou a gente fez tudo muito errado a vida inteira, ou estamos fazendo errado agora. Para mim, eu não tenho dúvida que os nossos filhos estudarão daqui a 10 anos na escola que cometemos um dos maiores erros da história da humanidade nesse período de pandemia. E a OMS... E eu não culpo ninguém, não, porque ninguém sabia o que fazer e a gente acabou sendo dominado pelo medo que a OMS impôs, que os meios de comunicação eram 24 horas falando de Covid-19, de pandemia, que eles nos impuseram. Logo, eu entendo que mal tivemos uma primeira onda. Se tivemos, ela nem acabou. E, para falar em segunda onda, eu não consigo enxergar. A própria OMS já havia dito que não haveria segunda onda, e agora ela parece estar voltando atrás. Bom, pessoal, boa noite de novo. Não vou rebater absolutamente nenhum número que o Gustavo falou. Só que eu só vou dizer uma coisa. Para mim, se em vez de 1.400.000 mortos, a gente tivesse 2 e fosse meu pai e minha mãe, eu ia estar chorando muito até agora. Então, o que eu penso é um pouquinho diferente com relação à vida. Eu acho que 1.400 pessoas morreram desse mal. E que se um mal pode ser evitado, temos que fazer o que é possível para evitar este mal. Não vou discutir a situação política, porque não me cabe. Não vou discutir a situação médica, porque não sou médico. Então, assim, o que eu posso dizer da sua pergunta, Jordano,
se houve impacto da Covid, se existe Covid no esporte. Sim, pelo menos no esporte que eu trabalho, nós estamos tendo competições paralisadas por ordem, inicialmente por ordem do governo do Estado, da própria decretação de pandemia pelo próprio Congresso Nacional, reconhecido, inclusive, também pelo próprio presidente da República, enfim, por todas as forças existentes. Então, o que eu posso te dizer existe, claro que existe, a gente tem um número de mortos muito grande, um número de doentes muito grande, que eu penso que se não houvessem alguns cuidados, como, por exemplo, isolamento social, de se resguardar em casa, não por medo, como eu já disse algumas vezes, mas por respeito, porque a doença não é conhecida, né, gente? Então, por não ser conhecida, existem vários tipos de reação em vários tipos de seres humanos. Então, conheço várias pessoas com a minha idade que tiveram complicações e que têm sequelas. E também conheço gente muito mais velha que simplesmente passou uma semana de gripe, né? Então, assim, não se sabe ainda, não se estudou o suficiente para se saber o que é que tem nesse vírus que pode causar um problema fatal, uma morte numa pessoa, e numa outra que cause apenas uma dor de cabeça, apenas uma coriza, enfim. Então, por esta razão de não se conhecer o inimigo, e é isso que eu sempre disse, por não se conhecer o inimigo, tem-se que se lutar da forma que a luta se apresenta, da forma que a guerra é posta. Então, nós vamos tratar como? Se eu posso ficar na minha casa, e dentro da minha casa eu estou isolado, então eu não vou pegar nunca esse bicho. É isso que eu penso. Mas não é que eu estou pregando o isolamento, não é que eu estou pregando, o que eu prego é o cuidado. E eu falo de receio, de respeito, em vez de medo, porque, volto a dizer, pode ser que eu pegue e nada me aconteça, mas pode ser que eu passe para o meu pai, pode ser que eu passe para minha mãe e eu perca um dos dois. Eu tenho aí a ausência de um dos dois por conta disso. Não sei se eu ia conseguir viver tranquilamente sabendo que eu causei a morte de alguém, enfim. Mas, então, é nesse sentido. Então, o que houve no esporte? Então, a doença existe, a possibilidade de se tratar pelos órgãos que regulam a situação, pelas autoridades médicas, pelas autoridades de saúde, pelas autoridades públicas, que dizem que o isolamento social, a necessidade de contato do vírus com as mãos, com os olhos, com o nariz, com a boca, de você passar isso para outras pessoas. Você pode evitar usando álcool, lavando a mão, tendo higiene, usando máscara, jovem, para mim, eu vou usar e vou usar muito e sempre, todo dia, se bobear, eu durmo com a máscara. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês? Existiu, sim, algo que refletiu diretamente na nossa atividade. Nós estamos falando de esporte, vamos falar de futebol. Como que não pode ter feito nenhum reflexo se pessoas deixaram de frequentar os locais? Dinheiro deixou de circular. O Gustavo já falou bem disso, concordo com ele também. O dinheiro deixou de circular. Nós tivemos um downgrade em relação a valores financeiros esse ano, que, assim, são sem nada possível, nada previsível poderia acontecer que fizesse isso conosco. Nunca se paralisou uma competição, nunca se tinha adiado uns Jogos Olímpicos, fez por causa de guerra, um cancelamento de Jogos Olímpicos. Então, quer dizer, a preocupação que se teve foi, vamos cuidar de acordo com o que nós podemos. Então, jogos sem público, ou sem realização de jogos a princípio. Então, a gente naquela primeira, lá em março, a gente teve que parar o que a gente estava fazendo. Parando o que a gente estava fazendo, a gente não tinha público, não tinha patrocínio, não tinha verba de transmissão, então o nosso mercado simplesmente estagnou, parou para fechar, para acabar. E esta foi a luta de retornar da melhor maneira possível, retornar de modo a não causar problema para ninguém, para a torcida, para a família, para o atleta, para o treinador, para todos os envolvidos. Então, o que eu penso? Sim, teve um reflexo muito grande para nós, para o nosso mercado de futebol teve um reflexo muito grande. Algumas das coisas boas que nós conseguimos fazer, o que estava ao nosso alcance, era lutar para o retorno das competições. O retorno das competições a partir de protocolos e cuidados de saúde
para todos os envolvidos. Eu não estou falando só de atleta, estou falando de atleta, treinador, preparador, todo o staff do clube, todo o staff da federação que participa do dia do jogo, todo o staff de arbitragem, todas as pessoas envolvidas. Você limita o número de pessoas ali naquele local para que você não tenha a propagação de algo que a gente sequer sabe direito o que é ainda. Então, assim, vírus existe. O cuidado que nós temos é de evitar o contágio, porque a presença do vírus num ambiente de fato, este vírus especificamente, pelo que se estudou até hoje, é muito rápido na transmissão. Ele se transmite de uma forma muito rápida. E este é um grande problema. Então, assim, todos os cuidados do mundo, todos os cuidados possíveis para que a gente não pegue. Esse é o primeiro negócio. Então, evitar de se ter o contágio, de circular o vírus. E a gente vê agora como uma segunda onda, mas eu não gosto nem desse nome, mas como um segundo momento que se tem dentro do padrão da doença, é que agora você vê outras classes sociais pegando a doença. Então, eu tenho para mim que existem 3 tipos de pessoas, gente. Um que pega o vírus e não acontece nada, um que pega o vírus e morre, e um que pega o vírus e vai pegar outras vezes. Entendeu? E a vida segue. Como foi a gripe, como é a gripe aviária, como foi, do jeito que o Gustavo falou. Mas, se a gente pode evitar, evitemos, pois. Perfeito. Júlio, quer fazer uma pergunta? Vou fazer uma pergunta. Com essa suspensão dos campeonatos, os clubes deixaram aí de receber receitas de televisão, de patrocinadores, alguns até romperam o contrato e tudo mais. No começo da pandemia, falou muito sobre isso do Príncipe, se era cabível, se não era. Eu queria saber de vocês, é possível que os clubes aí em dificuldade financeira, alguns até já vinham, mas nesse momento, pela dificuldade em pagar parte das contas, é possível imputar essas dívidas às entidades de administração do esporte, ou então, de fato, cabe aqui, nessa situação toda, o fato do Príncipe? Vamos lá, eu só para falar para você, então, da nossa realidade aqui, né, de São Paulo, a gente, a princípio, teria o rompimento, principalmente do contrato de transmissão, né, se não retornasse o Campeonato Paulista, eu não teria o recebimento da verba referente àquela competição entregue, né, terminada. Então, aí sim a gente teria um problema. O que eu tive? No mesmo momento que a gente teve uma suspensão da competição, a gente também teve suspensão de pagamentos. Mas, de acordo com o retorno das competições, a gente voltou a ter os pagamentos, a transmissão voltou a ser feita pelo mesmo, cumpriu-se contrato entre federação, clubes e Rede Globo de televisão. Então, a gente voltou a ter aquela mesma verba, sem desconto algum, para a realização, para a entrega do Campeonato Paulista, Série A1, Série A2 e Série A3. Tá? Então, este tipo de contrato, nós não tivemos rompimento. Individualmente, sabemos que existem alguns contratos que foram renegociados pelos clubes, com patrocinadores, com algum tipo de patrocínios, são tantos hoje, né? Você tem não é só a camiseta, não é só a placa no campo, você tem, podem ser atividades, podem ser uma experiência, pode ser tanta coisa, e algumas delas, evidente, uma experiência de visita a um estádio, por exemplo, é evidente que foi suspenso e está suspenso até hoje. Então, quer dizer, este contrato foi rompido. Pode-se, neste contrato, se alegar o fato do Príncipe? Eu não sei, por uma questão. Eu penso que a gente tem aí uma questão, mais do que do fato do Príncipe, você tem uma questão social do contrato, que cara, todos os envolvidos tiveram prejuízo. Todos os envolvidos. A empresa que não expôs a marca, que não ganhou nada com aquele patrocínio em termos de exibição, o clube que deixou de receber por conta daquilo. Então, eu não sei se eu alegaria fato do Príncipe. Eu sempre penso que a negociação entre as partes é o melhor negócio. Então, em vez de judicializar alegando fato do Príncipe, eu acredito que é muito mais viável você negociar a situação entre as partes envolvidas. Gustavo, te passo. Eu sigo essa mesma linha. Eu penso que a judicialização tem que ser evitada ao máximo. Hoje mesmo eu fazia o prefácio de um livro, e esse livro trata de solução extrajudicial de conflitos.
E eu entendo particularmente que a gente deve evitar a judicialização ao máximo possível. Nesse caso específico, a alegação do fato do príncipe, penso eu, ela seria cabível na ocorrência de um desequilíbrio contratual, quer dizer, uma parte se favorece, a outra se prejudica. Nesse caso concreto, a balança ela caiu para os dois. Logo, eventual situação de aplicação do fato do príncipe necessitaria necessariamente, ficou até redundante, mas obrigatoriamente surgiria necessidade de se comprovar que houve um desequilíbrio e que uma das partes se fortaleceu. Teve um caso muito típico aqui em Belo Horizonte, e o judiciário cansou de dar liminar aqui, por entender haver o fato do príncipe. Qual a situação? Faculdades de medicina. As faculdades de medicina têm mensalidades aqui altíssimas. 10, 12, 13, 14, 15, até 20 mil reais. Os meninos passaram a ter aula online. O que muitos deles fizeram? Foram em juízo por entender que a faculdade teria menos custos e estaria, no entanto, cobrando a mesma mensalidade. O Poder Judiciário, massivamente aqui em Minas Gerais, concedeu antecipação de tutela ou liminares para que se reduzisse a mensalidade dessas faculdades de medicina, porque aí houve a comprovação de um desequilíbrio. Os pais dos alunos passaram a receber menos, alguns com redução salarial, etc., outros perderam emprego, e a faculdade passou a ter menos custos. E aí, tanto é que na defesa das faculdades vinham dizendo, olha, meu custo não caiu, ou caiu menos, porque eu tive que contratar um sistema, e tudo isso virou uma discussão. Então, o fato do príncipe, ele necessita de um desequilíbrio. Alguém tem que estar bem e o outro ficar mal em razão de um fato da administração pública. Agora, um outro ponto a se observar são aquelas situações em que o poder público causou indevidamente prejuízo particular, que aí caberia também, em tese, alguma demanda com o poder público. O Delbin fala uma outra coisa que eu concordo, que apesar de eu entender que as medidas houve uma atmosfera de catástrofe muito maior do que precisava, naturalmente, se faz bem, na dúvida, vamos usar. Então, eu estou usando massa, dentro daquilo que eu dou conta. Tomei hidroxicloroquina, tomei ivermectina, só não tomei aquele iodo lá na bunda, porque eu não achei, porque eu tomaria. É igual a história da vacina. Se não faz mal, vamos tomar para ver de qual é que é. E a gente tem que tomar as medidas. É o que tem, vamos fazer. Eu me lembro, eu era muito jovem, mas eu me lembro, guardadas as devidas proporções, lá em meados dos anos 80, quando surge a AIDS. E no início, ninguém sabia. E a recomendação na escola, eu tinha lá 4 a 5 anos, era... Eles interditaram o bebedor, não podia compartilhar o bebedor, banheiro não podia compartilhar lá o mesmo vaso sanitário, até o pessoal perceber que a transmissão era por sangue, por fluidos corporais, etc, etc. Então é natural que isso ocorra. Quem podia ficar em casa, e aí é a grande questão, ficar em casa poderia ser importante, é importante para conter vírus, para conter qualquer coisa, é óbvio que é. Mas quem pudesse ficar em casa e não obrigar as pessoas a ficar em casa e não fechar a loja. A própria história do futebol, a gente tem ali os atletas, não só do futebol, em qualquer modalidade, eles estão absolutamente fora do grupo de risco. Você vê quantos casos a gente está tendo no futebol aí, Palmeiras, mas 14... Concordo, não tem morte, mas ele pode passar para quem morra. Esse é o problema para nós. Isolamento horizontal. Isso, esse é o problema. Isola-se, e aí quem está saindo de casa toca a vida normal e isola aqueles que não podem. Palmeiras teve 20 casos, Fluminense mais um tanto. Nenhum caso grave. Nenhum para falar assim, opa, tem 0,25%. Então, não precisava ter parado. Parou-se porque não sabia o que fazer, voltou, mas para mim, parar de novo me soa absurdo. Não sei se isso é cogitado, mas parar de novo me soa absolutamente absurdo. Eu já estou pensando na minha cabeça que é hora de preparar para a torcida voltar para o estádio. Que seja 30%, que seja devagarinho, enfim. Mas já está na hora de a gente começar a pensar a voltar à vida. E tratam as coisas, eu vi ontem uma coletiva do Dória, ele tratando como se não pudéssemos ter vida normal até que a vacina surgisse. E eu sou absolutamente contra isso.
Temos que tentar a vida o mais normal possível. Se vier a vacina, ótimo. Se não vier, vida que segue. Na hora que você fala do Dória, por exemplo, de proibir, se a gente deixar... O problema é o holofote, o tamanho do holofote que eu tenho em cima da minha cabeça. Se eu voltar a ter jogos com torcida e tiver um aumento de qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, tá? Em qualquer lugar do Brasil. Teve um jogo no Morumbi, em qualquer lugar do Brasil aumentou, eles vão achar um cara que viajou do Morumbi para Manaus e de Manaus aumentou os casos. Então, este é um problema de responsabilidade social também. Nós não podemos... Nós temos um holofote em cima do futebol que se qualquer... Você lembra o que aconteceu no caso do Flamengo, que jogou enquanto tinha um hospital do lado? O Flamengo jogando ou não, o hospital no Maracanã ia fazer o mesmo trabalho. Ponto. Então, o que eu quero te dizer, mais na manchete nos jornais foi Flamengo joga contra não sei quem ao lado do hospital onde morreram tal. O Flamengo não matou ninguém. Mas a notícia é essa. Então, tem 6 mil voos agora no ar. Você tem notícia? Fora a notícia lá do seu vizinho falando sobre isso com você, alguém dá notícia? Hoje, 6 mil voos percorreram sem acidentes o seu rumo normal. Não tem, né? Se cair um teco-teco na Tailândia, a gente fica sabendo. Morreram 4 pessoas de acidente aéreo na Tailândia. É isso que importa. Então, nós temos uma responsabilidade social. A mulher de César não é só honesta, ela precisa parecer honesta. Então, nós precisamos estar de acordo com esta situação. Nós precisamos pregar que é importante que se isole. Eu estou fazendo uma competição sem torcida, porque se eu fizer uma competição com torcida, eu falo federação aqui, Federação Carioca, onde for, qualquer jogo, uma peladinha lá em Manaus, o campeonato de pelada em Manaus, se acontecer com torcida, vai ter um aumento de coisa, vai falar, o futebol matou mais 1.000. Esse é o problema, Gustavo. Não precisamos disso, nós precisamos dar o exemplo para a sociedade que esta é uma situação que nós podemos acolher. Vamos organizar para ter sem torcida e todo mundo assiste na televisão. Acho que esse foi o caminho, o entendimento, entendeu? Eu já penso que, até pela responsabilidade social, é preciso ter coragem. O Rubinho foi muito corajoso quando voltou ao Campeonato Carioca e voltou no peito. Foi o primeiro. Não se trata de coragem, não se trata só de coragem, deixa eu te falar, não se trata de coragem, Gustavo, é gestão de crise. Você mesmo deu o número, 1.400.000 pessoas morreram no mundo, 170 no Brasil. Cara, por que eu vou ser responsabilizado por isso se eu posso, como formador de opinião, como gestor de evento, falar, gente, vamos assistir na TV, mas que é mais seguro para todo mundo? Mas temos que ter responsabilidade social com quem vai perder o emprego, com quem quebrou, com quem hoje está sem ter o que comer, porque fechou. Temos essa também. Temos essa também. É o que eu te falei. A gente pediu para fazer contrato de 1 mês. A gente ajudou os clubes de alguma maneira. Mas o seu Zé que vende a pipoca e o picolé no estádio? Ele também está vendendo, Gustavo. Ele não está vendendo no estádio, mas ele está vendendo na rodoviária, que continuou funcionando. Este seu Zé, que precisou trabalhar até hoje, ele continuou trabalhando. Ele teve um apoio de assistência vinda do governo, mas aquilo não era suficiente para ele. Então, ele continuou trabalhando. A gente sabe que eles continuaram trabalhando. A informação é essa, que eles continuaram trabalhando. Porque o jogo acontecia uma vez por semana lá. Ele não vivia só da renda do jogo de um dia por semana. E aí, futebol, e fugindo também do futebol, pessoas que foram à bancarrota de maneira absurda em razão desse isolamento. Não ligados ao futebol necessariamente. Mas continuaram vivas e vão poder trabalhar amanhã. Mas é isso? 2,7%. Mas tudo bem, cara. Como que a gente pode pensar que 170.000 pessoas morrerem é uma coisa normal? Eu prefiro o cara que quebrou hoje, amanhã ele volta a trabalhar, do que ele morrer. Ah, tá bom. Se a gente pegar por ano, várias pessoas vão morrer ao longo do ano. Nós tivemos um aumento de, salvo engano, menos de 2% de aumento de mortalidade esse ano. Então, morreram o mesmo número de pessoas que morreriam.
A gente não teve um aumento catastrófico de mortes. Eu não consigo enxergar dessa maneira. Não tem jeito para mim. Eu já falei para você. 170 mil é gente pra caramba. E se fosse 2, para mim ia ser gente pra caramba também. Se eu pudesse evitar a morte de uma pessoa, eu evitaria. Então, essa pelo menos é o foco que eu tenho seguido até hoje. Eu penso muito na história do dilema do maquinista, que é muito típica nos cursos de gestão, inclusive gestão de crise. Se é um maquinista, o cara está ali no trem, aí ele tem 7 pessoas amarradas no trilho do trem. Se ele seguir o trilho, ele vai matar 7 pessoas. Se ele desviar, ele joga o vagão numa ribanceira e mata 300. Ele passa por cima das 7. Infelizmente, a gente tem que ser utilitarista. Churchill entrou para a história como talvez o maior estadista do mundo moderno, porque ele teve coragem de sacrificar um número de homens para salvar uma nação. E nesse momento, e é uma análise difícil de se fazer, algum sacrifício vai ter. Alguém vai ter que morrer para outra pessoa sobreviver. Né? E aí é uma análise difícil, mas que tem que ser analisada. A gente tem que pensar nos que vão se suicidar, nos que vão perder emprego, nos que vão morrer de fome, nos que vão ser assassinados, nos que vão morrer em razão de outras consequências. A situação é complexa. E o questionamento e a provocação que eu sempre tenho feito é essa. Elevou-se a Covid-19 como uma grande razão de proteção de tudo e de todos, e esquecemos de todo o resto. Do câncer, do suicídio, do desemprego. Né? Outro dia eu vi um sketch nesses Porta dos Fundos da vida, o cara falando assim, fulano tal, morreu, foi de câncer, não foi Covid, graças a Deus. Fulano, não foi Covid, graças a Deus. Como se a Covid permeasse toda a nossa existência. Então, assim, o que eu fico na cabeça é até que ponto vale a pena a gente sacrificar um todo em nome de talvez um número de pessoas que não morreria. Eu estou vendo aqui a Mari fazendo um destaque. Mari, no primeiro semestre teve sim, em julho, um aumento. Hoje, até novembro, eu conferi esse dado ontem, salvo o melhor juízo, 1,9, 1,95 de mortes a mais. Até o final do ano, a gente vai atualizar mais 2 vezes, que as atualizações ocorrem todo dia 15. Então, a gente vai atualizar 15 de novembro, 15 de dezembro, depois 15 de janeiro. A gente vai ter mais 45 dias de atualização. O cara que eu li o estudo, ele diz que esse ano deve trazer, no final do ano, algo em torno de 5% a 6% de acréscimo de mortes. Que, segundo ele, pensando de 2015 para cá, que é o período que ele estudou, é o menor aumento. Parece que de 15 para 16, de 16 para 17, teve um aumento monstruoso de número de mortes. Até não me lembro se ele dá as razões para isso. Mas que esse ano a gente vai ter um aumento pouco significativo para tudo que está sendo feito. Né? Aí as pessoas podem dizer assim, mas morreu tão pouca gente justamente em razão do lockdown, do isolamento. Pode ser. Eu não descarto essa possibilidade. Isso aí o tempo que vai dizer para a gente até que ponto as medidas foram importantes ou não foram importantes. Mas a verdade, e aí é o que me preocupa, e aí eu tenho um pensamento muito utilitarista, eu sou assim, eu sempre penso na utilidade, na questão prática, antes de todo o resto, será que precisava disso tudo e sacrificar outras questões? Né? Aqui em Minas Gerais, o Zema, que é um cara que eu adoro, ele construiu um hospital aí que não teve um paciente. Mas ele, na dúvida, ele fez o hospital para esperar. Fechou o hospital de campanha sem atender um paciente, gastou lá uma fortuna. Então, são esses pontos que eu acho que a gente precisa refletir. Né? O discurso está sendo muito único de pandemia, isolamento, e a gente, às vezes, não olha para as outras coisas. Esse é meu ponto de preocupação ou de inquietude, vamos dizer assim. Perfeito. Antes de eu passar a palavra para o doutor Alberto, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Tânia Bragança, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões aqui da nossa OAB de São Bernardo. Obrigado, doutora Tânia, pela presença, obrigado pelo acompanhamento das nossas lives, sempre aqui conosco, prestigiando os nossos eventos.
ela já mandou algumas considerações aqui que acredito que seja mais em função da discussão que está tendo, que foi e a responsabilidade social com aqueles que vão cometer suicídio. Milhares de empresas quebraram, o caos econômico e social será sem precedentes, a fome vai se instalar. E ela comentou também, antes não se sabia como cuidar, hoje já existe um protocolo mais adequado para o tratamento. Obrigado, querido, obrigado, ótimo evento, parabéns. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Espero que continue até o final conosco, mas se não puder, já deixo aqui meus agradecimentos. Doutor Roberto, a palavra está com o senhor. Obrigado, doutor Giordano. Boa noite a todos. Também agradeço a presença do doutor Delbin, doutor Gustavo Lopes. Bom, eu concordo com o que o doutor Delbin pontuou em relação à responsabilidade, acho que esse é o ponto essencial quando a gente fala de saúde pública. E eu só gostaria da impressão dos dois doutores. No começo da pandemia, lá no finalzinho do mês de março, eu vi uma entrevista do Delfim Neto, economista, né? E as pessoas perguntando das perspectivas para a economia em relação à pandemia. E eu me recordo muito bem que ele disse que como a pandemia era um evento sem precedentes na atual sociedade, que cada pessoa teria de se preparar para enfrentar as consequências conforme a sua vulnerabilidade, que é depender da vulnerabilidade econômica do país e da sociedade em que estava instalado, cada um ia ter essas consequências e que eram inevitáveis, que os governos tinham que remediar essa situação, mas que não teriam uma fórmula correta de evitar a catástrofe econômica que estava por vir. Não tinha uma fórmula correta, não tinha nem nada concebido, mas que seria uma bomba relógio armada e os governos estudando contra o tempo para tomar a melhor decisão. Creio que no esporte, né, doutor Delbin, tenha sido da mesma forma, a pandemia chegando para a realidade social e as federações, associações tendo que se reunir, como realmente a federação fez, escutando médicos, dirigentes de clube, para que esse impacto fosse da menor forma possível. Então, gostaria que os doutores falassem para nós sobre essa questão da vulnerabilidade de cada esporte, de cada organização, porque nós falamos de futebol, mas outros esportes, outras modalidades, eles tiveram consequências diversas do futebol, né, para baixo ou para cima, né? É isso. Muito obrigado para vocês, um grande abraço. Eu primeiro, Gustavo? Pode ir, então, Roberto, na verdade é o seguinte, a gente tem a nossa realidade ali, e que eu já falei para vocês que a gente conseguiu recuperar de alguma forma o que a gente poderia perder muito se não tivesse entregue as competições. Você tem exemplos de outras modalidades que também se adequaram para as medidas atuais, mas veja, nós também perdemos, e você sabe disso, você está lá dentro, porque nós, por exemplo, competições que nós realizamos, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, em várias, tanto masculino quanto feminino, enfim, a gente não realizou. Nesse ano nós realizamos total Copinha, que foi antes do evento, Série A1, A2 e A3 a gente conseguiu terminar, a Série B, a Bzinha está terminando agora, conseguiu realizar depois do retorno e conseguiu realizar, pelo menos até agora, campeonato feminino sub-17 e campeonato sub-20. Somente essas competições. Geralmente nós temos 19 competições no ano, pelo menos na média dos últimos anos, 19 competições, mais de 4.000 jogos na Federação Paulista. Então, este ano nós tivemos, sim, uma diminuição desse trabalho, uma diminuição, registro, por exemplo, que eu sou responsável por registro de transferência na federação. Ano passado a gente teve 19.000, esse ano eu tive 7, né? Quase 7.000 até agora. Então, menos de metade dos registros de atletas durante o ano. Então, o que eu posso te dizer é que, então, nós experimentamos, sim, uma situação diferente, que nós conseguimos nos adequar, porque os nossos 2 maiores produtos foram entregues, que é Copinha, Campeonato Paulista e agora
o Campeonato Paulista Feminino. São os 3 maiores produtos que nós temos, os 3 estão sendo entregues. Então, a gente conseguiu fazer com que os contratos não fossem quebrados, a entrega foi feita, realizou-se a entrega, então a gente teve também a receita disso. Óbvio que nós tivemos problemas. Ao ter, em vez de 19 mil registros com valores de taxa, nós tivemos 6 mil, 7 mil sem taxa. Nós não cobramos taxa esse ano justamente para ajudar os clubes. Outra situação, a gente tem, a federação vive de renda de público no estádio. A gente tem um percentual das entradas dentro dos jogos no estado de São Paulo. Então, pode ser Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, qualquer um deles, como a federação que organiza os jogos. A competição não é dela, mas ela é delegada para realizar aquelas partidas, ela também deixou de receber isso. Então, quer dizer, o rombo no orçamento foi gigante, mas nós conseguimos nos adequar. Outras modalidades que a gente pode usar como exemplo, algo menor e algo muito maior. Basquete, aqui em termos de Brasil, a gente sabe que teve a liga que foi cancelada. Então, ali sim, você sabe que teve um problema do cancelamento absoluto daquela competição. Então, você não teve a competição, ou não ter a competição, dinheiro é zero. Eu não sei efetivamente como eles conseguiram sobreviver a isso, juro que não estudei este caso para te dizer, mas sei que não há dúvida que há um prejuízo sem tamanho. Não há dúvida que há um prejuízo sem tamanho. Ao não realizar, você daí sim não tem transmissão, não tem patrocínio, não tem placa, não tem os próprios patrocínios dos próprios clubes. Então, aí eu não sei como conseguiram sobreviver. Não tiveram, entre aspas, né? Não tiveram despesa, mas não tiveram absolutamente nada de entrada no seu caixa. Então, para isso pode sim ter sido um grandíssimo problema. E aí, falando de outras situações completamente opostas, nós podemos pensar em Fórmula 1, que também teve o calendário adaptado. Porque, por exemplo, em São Paulo não houve corrida, né? Foi cancelada a corrida de São Paulo. Então, para o nosso calendário local, a Fórmula 1, que é um evento de novembro a dezembro em São Paulo, muito importante para turismo, muito importante para o esporte, não foi realizado. Então, isso gerou também um prejuízo. Mas a gente viu e consegue acompanhar pela TV que o campeonato aconteceu, recordes foram quebrados, enfim, a audiência aumentou, né? Então, assim, você teve algo de ganho, mas esse ganho próprio da modalidade, das equipes, da organização da competição. Aqui, para nós, Brasil, não houve benefício algum nesse sentido. Outra ainda, também somente para dar como exemplo, e mais um apenas, de uma situação completamente diferente, NBA. A NBA simplesmente pegou todo o circo, colocou num lugar só e realizou ali dentro de uma bolha a sua competição do início ao fim. De outra maneira, descobrindo novas formas de exploração comercial, colocando a torcida como de forma virtual, enfim, algumas coisas que já foram replicadas para tantas outras modalidades, mas ali a gente pôde ver o início de uma situação que ocorreu para tentar entregar a competição, ter pelo menos a renda do que era em termos de direito de transmissão de TV ou de streaming, de negociação global que eles tinham feito. Então, eles conseguiram realizar de uma forma diferente. São realidades completamente diferentes. Te dei algumas delas aí, de uma que teve problema, foi prejudicado no seu financeiro, que é o nosso caso, mas que a gente conseguiu entregar efetivamente a competição. Teve a Fórmula 1, que entregou na maior parte dos seus lugares programados, alguns até dobrados, né? Então, com mais ainda característica boa para aquele local específico. E tivemos outras situações, como o basquete aqui do Brasil e o basquete dos Estados Unidos, que são situações completamente diferentes. Um isolado numa bolha e outro simplesmente sem competição. Então, assim, reflexo muito gigante, reflexo incomensurável, uma situação que a gente não consegue medir ainda. Então, o seu exemplo do Delfim Neto é exatamente, não sabemos o que acontecerá. Então, este é uma coisa de se preparar para o futuro ter algo diferente. Penso dessa maneira.
Os prejuízos eles vão além do financeiro. Com a não realização da Copinha em 2021, a gente tem uma geração prejudicada, uma geração inteira de atletas que sairão prejudicados porque não estarão na maior vitrine do futebol brasileiro. Então, permita-me te corrigir, porque isso está no meu viés aqui, está dentro do meu guarda-chuva. Terá sim, eles terão a mesma chance, porque no outro ano eles participam. Aumentou-se um ano da Copinha. Pois é. Aumentou-se um ano. Só que eles vão competir no ano que vem. Esse ano, por exemplo, a gente tem um time sub-17 a Copinha? Não. Sub-20? Eles competiriam esse ano, por exemplo, um time titular chegaria hoje sub-20, jogaria competição. Quando eles vierem ano que vem para jogar, aqueles que eram titulares hoje vão ganhar a disputa de posição, que ela virá sub-21, com o pessoal que chegou depois. Então nós vamos ter toda uma geração dos nascidos no ano, com 20 anos agora, que estariam na Copinha só para eles vão ganhar a companhia de mais um ano depois que vem junto com eles, entende? Então, algum prejuízo essa turma vai levar. Os Jogos Olímpicos também, que era sub-23, parece que eles vão passar para sub-24 também, para não prejudicar o pessoal que teria condição de jogar esse ano, mas aí você já tem também uma geração inteira que vem disputar com eles. Então, prejuízo acaba tendo. O vôlei também, você falou do basquete, parece que o vôlei também não terminou a competição no ano passado, e o futebol acaba sendo privilegiado. O futebol de São Paulo, que é a federação mais organizada do país, e que tem a única competição boa estadual é a competição do Campeonato Paulista. Todos os outros estaduais são complicadíssimos. Apesar até de eu gostar um pouco do charme do Carioca. Mas os outros 25 são complicadíssimos de assistir, incluindo o meu Campeonato Mineiro aqui. Então, os prejuízos vão além do financeiro. A gente tem gerações perdidas. A gente tem atletas que estariam em ponto de bala para jogar esse ano, por exemplo, Jogos Olímpicos, e talvez ano que vem não estejam preparados. Você tem um ciclo olímpico inteiro que foi prorrogado, porque existe um planejamento no alto rendimento, o cara passa 4 anos se preparando para estar em alto nível naquela data. Aquela data foi postergada. E aí nós temos um outro ciclo olímpico também quebrado, que vai ser de só 3 anos. Ou seja, os prejuízos vão muito além do financeiro. Eu entendi o cancelamento dos Jogos Olímpicos como uma medida desesperada. Na minha opinião, não podia estar realizando agora os Jogos Olímpicos. Podia estar acontecendo agora, em dezembro. Mas, em meio a toda aquela catarse coletiva que aconteceu, faltou alguém para botar na mesa e falar, vou fazer, doa quem doer. E eu entendo que realmente o cara botar o dele na reta também, igual o Delbin falou, nem Deus só permita, dá uma merda, dá uma zebra, e se aumenta muito o número de mortes e tal, o cara vai ficar marcado o resto da vida por aquilo. Mas eu sou muito da política do Marquês de Pombal. Enterre-se os vivos e alimente-se os mortos. Contrário, enterre-se os mortos e alimente-se os vivos. Então era o momento da gente tratar dos mortos e tocar a vida. Eu repito, eu sou muito dessa filosofia. E eu penso que os grandes líderes, os grandes estadistas, eles surgem nesse momento para tomar uma decisão, na maioria das vezes, pouco ortodoxa, na maioria das vezes, pouco popular, mas que no futuro vai se demonstrar como necessária a coragem para aquele momento. E aí a gente tem ao longo da história vários deles, e eu gosto muito de destacar tanto o Marquês de Pombal quanto o Churchill, a Margaret Thatcher também, mais recentemente, que em momentos de crise tiveram coragem para fazer aquilo que não era o que se esperava popularmente e que no futuro ficou provado que era a melhor medida a se tomar naquele momento. E aí é triste a gente ver que aqui no Brasil o cara... E tinha uma opinião muito parecida com aquela que eu tenho, de que a gente precisava enterrar os mortos e tocar a vida, e aí, em vez do cara tratar com a seriedade que precisava, veio fazer piada, falar de gripezinha e tal, e aí a situação degringolou e ficou até muito pior do que estava antes. Mas precisamos de pessoas de coragem. E aí, mais uma vez, parabéns para a Suécia, parabéns para a Dinamarca, parabéns para o Japão. O Japão teve 2.000 mortos, que souberam conduzir ou com distanciamento horizontal, ou com um lockdown um pouco menos restritivo, ou com mais educação e menos proibição, e são os países que, ao meu sentir, largaram na frente de todo mundo aí no controle
dessa, vamos chamar de crise sanitária que o mundo enfrenta ainda. Né? Perfeito. Doutor Felipe, a palavra é sua. Boa noite a todos. Queria parabenizar o doutor Gustavo e o doutor Delbin pela excelente apresentação. E a minha pergunta é, aqui em São Paulo, muito se discutiu sobre a vacinação compulsória, se vai ser obrigatória ou não, quando sair uma vacina. E eu queria saber se a CBF ou a federação, por exemplo, pode impor isso como um requisito para os atletas, só vai poder jogar se tiverem vacinados, ou se essa ideia não seria plausível. O que vocês acham? Puxa, não sei se nós temos isso no protocolo, eu penso que não, mas também não penso que alguém sem consciência, tendo um remédio para uma doença, não vai usar. Enfim, eu vou usar a que chegar primeiro, independente da bandeira que ela carregue. Mas, assim, eu posso te dar uma certeza absoluta que a primeira que tiver, a primeira oportunidade que tiver, eu vou tomar. Assim, inclusive, quase que consegui uma proeza ontem, sem querer, conversando sobre o assunto lá no Comitê Paralímpico Brasileiro. Uma das pessoas, que eu não vou citar nome, uma das pessoas lá do comitê me disse que já está no programa da Johnson's, que vai testar a vacina aqui no Brasil, ele já é um piloto de teste. Então, assim, invejei, perguntei se ainda podia fazer, se era possível, ele falou que não, mas, enfim, não sei de protocolo neste sentido, não temos nada ainda. Vamos lá, o nosso protocolo é um documento vivo, né? Por que a gente fala que é um documento vivo? Porque se amanhã tiver um remédio que cure, amanhã o protocolo muda completamente. Se amanhã tiver uma vacina, possivelmente teremos uma alteração em decorrência da vacina. Vai ser obrigatório vacinar? Penso que não, mas se existir a possibilidade de se ter para todas as pessoas envolvidas aquela situação, aquela remédio, vacina, o que for, tratamento, seja o que for possível se usar, eu acredito que sim, a comissão médica vai orientar nesse sentido, mas não tenho, seria leviano de minha parte te passar qualquer tipo de situação médica, porque eu só acompanho a comissão médica, não sou médico, não sei qual será a decisão, e as decisões ali, vale frisar, são dos médicos de todas as equipes. A comissão médica é formada pelos médicos de todas as equipes, obrigatoriamente, não sei se isso é uma informação que seja comum a todos, obrigatoriamente todas as equipes de futebol da Federação Paulista têm que ter um médico responsável por ela. Já existia isso antes. Isso já existia antes, isso não é recente. Então, um diretor médico responsável pela equipe já existe desde bastante tempo atrás. Então, a comissão médica é formada pelos médicos das equipes, o presidente da comissão médica, o Dr. Moisés Cohen, e juntamente com ele ainda existe um relacionamento com o Centro de Contingência do Covid do Governo do Estado e também das secretarias de saúde das prefeituras envolvidas nas competições. Além disso, a gente sempre procura, pesquisa, pede aconselhamento para o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Estado, além dos governos e do Judiciário, onde nós fizemos, juntamente com o Sindicato de Árbitros, Sindicato de Clubes, Sindicato de Atletas, Sindicato de Treinadores, fizemos uma mediação para que todos estivessem na mesma página. Então, assim, chamamos todos para debater. Então, as decisões serão tomadas por todas as pessoas envolvidas. Mais absurdo do que alguém no século XXI ser anti-vacina é no século XXI alguém defender o Estado obrigar uma pessoa a introduzir uma substância no seu corpo. A gente tem que pensar que, nesse momento, estamos num Estado democrático de direito, no qual as pessoas têm o direito de pensarem o que elas quiserem e têm direito sobre o próprio corpo. Quer dizer, o fundamento para o aborto não é o direito da mulher ao próprio corpo? O fundamento para não ser obrigada a vacinar é o direito da pessoa ao próprio corpo. Ah, mas o direito da pessoa ao próprio corpo, no caso da vacina, se ela não se vacinar, ela vai prejudicar outros.
no direito da mulher sobre o próprio corpo, no caso do aborto. Se ela fizer um aborto, ela vai matar alguém. Então, a gente precisa ser coerente. Então, para mim, vacina compulsória é o absurdo do absurdo do absurdo do absurdo. Até porque a sociedade civil tem meios de regular a utilização ou não da vacina. Como? Você vai comprar uma cota lá do Pinheiros, em São Paulo, ou do Clube Jundiaiense em Jundiaí. O clube vai te exigir exame médico, um monte de coisa para você poder frequentar o clube. Ou seja, a sociedade civil, as empresas, os shopping centers, os clubes podem exigir o comprovante de vacinação da Covid. Como alguns clubes exigem, por exemplo, o comprovante da vacinação da febre amarela. Deixa a sociedade civil regular isso. Penso, inclusive, que os protocolos vão acabar, os protocolos das federações, os clubes vão acabar por incluir a necessidade da vacinação. E só vai jogar quem vacinou. Legal. Agora, o Estado não pode fazer isso. O artigo 5º da Constituição é muito claro nesse sentido. Então, o Estado não pode absolutamente obrigar ninguém a introduzir no corpo o que não quiser introduzir. E o Estado não pode criar restrição de direitos nesse sentido. Quem vai restringir? A iniciativa privada. O cara não quis usar, chegou no shopping center, não tem um cartão de vacina, não entra. Chegou num clube social, não entra. Chegou num restaurante, não entra. Se assim for da vontade do dono do estabelecimento. E vida que segue. Isso é que me preocupa, tem me preocupado muito ao longo de todo esse período. Eu, como um liberal, um utilitarista, quando eu vejo as pessoas, com base no medo, defenderem a intervenção estatal de maneira tão absurda na nossa liberdade, isso me preocupa. E quando eu me liberou vacina, eu vou tomar correndo. Eu sou hipocondríaco, eu tomo remédio para tudo. Adoro tudo ligado à ciência e à proteção da qualidade de vida. Eu falo muito o seguinte, tem que comer verdura e tal. Tomo verdura em cápsula. Eu odeio comer verdura, mas eu pego os nutrientes ali. Tecnologia sempre. Agora, eu tenho a opção. As pessoas têm o direito, inclusive, de serem terraplanistas e não serem criticadas por isso. A pessoa tem direito de achar que a Terra é plana. Isso é um direito da pessoa. E eu não entendo que ela é pior do que eu por causa disso. Né? Então, essa é a beleza da democracia. Essa é a beleza da democracia. Eu estou vendo o Felipe fazendo uma pergunta, daqui a pouco eu leio, Felipe. Então, se o Jordano depois lê para a gente. A democracia ela é tão bonita que ela permite você ter a diversidade de opiniões, inclusive ser contra a democracia. A gente tem um partido comunista no Brasil. Comunismo é antidemocrático. Então, a democracia... Temos aí as pessoas que defendem ditadura militar e tal. É um direito das pessoas. Essa é a beleza da democracia. As pessoas terem a liberdade de opinião, inclusive de serem contra a democracia. A pessoa tem um direito. Muita gente está sendo contra a democracia agora, o Estado Democrático de Direito. Aprovando pegar a gente à força em praia, aprovando chumbar a porta de loja, aprovando escola não abrir. As escolas estão fechadas. E eu fico pensando, gente, né? Covid não gosta de estudar. Aliás, gosta muito de estudar, né? Mas não gosta de boteco. Covid, o vírus é muito interessante, porque ele é muito parecido com a gente. Reversamente, porque ele não gosta de boteco, mas adora estudar. Porque na escola tem Covid. Se a criança for para a escola, pega Covid. Aí vai espalhar para todo mundo. Mas no boteco você pode ir. Outra coisa que eu acho interessante também é que ele é noturno, porque você abre bar e restaurante até 11 horas, depois de 11 horas fecha, porque depois de 11 horas é que o Covid vai para o bar. Ele está dormindo até 11 horas. Então, assim, uma série de incoerências que não fazem o menor sentido. Até porque, na minha cabeça, o cara quer tomar uma, se você tem um horário restrito, vai muita gente no mesmo horário. Não seria mais inteligente ampliar o horário? Aí, você vê aquele Átila, que ganhou notoriedade nesse período, com o discursinho de que vai todo mundo morrer, que o mundo vai acabar por causa da Covid e tal. Aí ele vem a público pedir as pessoas para votar, pedir para você ser mesário. Então, peraí, Covid não gosta de eleição, né? Então, no dia da eleição ele não sai. E num dia que você bota 150, 120, sei lá, milhões de brasileiros, em 8 horas, indo para o mesmo lugar. Então, assim, é muita incoerência, é muita narrativa conveniente, é muita conveniência. E eu, sinceramente, eu vejo isso com muita preocupação. As pessoas abrirem mão
da sua liberdade, abrirem mão do seu direito de pensar e refletir e serem contrárias às opiniões que tem por aí, porque se a gente tem coisas que se a gente fala, a gente é cancelado, né? Eu já estou acostumado, eu sou cancelado todo dia. Mas alguém tem que falar, alguém tem que falar, alguém tem que dar a cara para bater. E enquanto eu estou dando conta, eu vou pondo. Uma hora eu vou cansar, eu vou morrer, né? Eu estou doido pegar esse Covid, se é que eu já não peguei. Porque ou eu sou assintomático, ele também não gosta de mim. Porque, enfim. Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta, como o Gustavo comentou. Nós temos uma pergunta aqui do Felipe Santana, e eu vou incluir um pouquinho uma pergunta minha para os debatedores, que é o seguinte: o Felipe Santana perguntou, doutor Gustavo, aí eu abranjo para os dois Gustavos. Qual a sua interpretação sobre o artigo 14, parágrafo 1º do ECA, que obriga a vacinação das crianças? Só que, além disso, eu vou acrescentar o seguinte. Agora eu quero uma opinião de vocês, né? Um achismo, quase um momento pitoniza, né? Do que vocês acham, por exemplo? Está muito se falando de vacinação. Só que nós sabemos que já aconteceu, já foi veiculado, que nós temos, por exemplo, o caso do Gustavo Scarpa, nós temos o caso agora, eu acho que de hoje, do Cuca, né, que foi constatado uma reinfecção. Então, não foi, Delbin, por favor. Pelo que eu estudei, informações que vieram da comissão médica, Tá. Não é reinfecção. Se você tem dentro de 60 dias até 90 dias, é a mesma infecção, só que você tem de novo os sintomas. Perfeito. Então é isso. Então você Perfeito. tem o mesmo vírus, não é reinfecção. Pelo que se viu, reinfecção são poucas no mundo inteiro. Isso que aconteceu com o Gustavo Scarpa. Sim. Então você tem a infecção, você tem um período, volto a dizer, aquilo que eu falei no começo para vocês, tem gente que vai morrer, tem gente que vai ter nada e tem gente que vai ter algumas vezes. Eu falei exatamente as três coisas para vocês no início do nosso bate-papo. Então, tem gente que não vai pegar. Eu conheço vários casais, que ou o marido ou a esposa pegaram e o cônjuge não pegou. E os filhos que convivem na mesma casa não pegaram. Então, desta situação de infectar ou não, é exatamente o que a gente falou, Jordano, sobre a questão de não conhecer o vírus, não conhecer a reação dele, nem para cada tipo sanguíneo, nem para homem e mulher. Eu ia falar isso do tipo sanguíneo, tem um estudo que fala isso, da questão do tipo sanguíneo. Você não tem, então, são estudos, mas são estudos iniciais e que a gente não tem ainda a situação de se dizer qual é o grupo de risco exato, de falar que velho, que pessoas idosas e falar que pessoas que têm doenças anteriores são passíveis de doença de qualquer uma. Então, não adianta falar, vamos lá, o Gustavo deu o exemplo de um doente de câncer. Um doente de câncer, ele já faz um tratamento que é absurdamente, que judia muito da pessoa. Sim. Então, quer dizer, ele já está debilitado. Se ele pegar até um resfriado, ele corre mais risco do que eu, que não tenho nada. Então, esta é uma situação para se analisar caso a caso, de se acompanhar caso a caso. Então, só para te falar, não é reinfecção, então não é uma nova infecção, é a continuidade da infecção se for dentro de 90 dias. Não se tem casos de tempo. Tem casos, aliás, né, de tempos maiores, mas são casos que aconteceram fora do Brasil. Pelo que eu entendi, 67 foi o número que foi dito para mim de reinfecções no mundo até agora. Então, essas questões são a mesma infecção maltratada ou com uma queda de imunidade, alguma coisa nesse sentido, tá? O cara é muito cagado de arara, né? Tem sensibilidade. Ô, Jordano, eu queria enfrentar duas perguntas aqui. O Felipe pergunta, eu abri aqui, minha interpretação sobre o artigo 14, parágrafo 1 do ECA. Então, era nesse sentido que eu ia fazer a continuidade da pergunta, no sentido de que, tendo as vacinas e a eventual possibilidade de ocorrência de reinfecções, já afastando a situação do Scarpa e do Cuca, havendo a possibilidade, o que vocês acham que serão as posturas que devam ser tomadas nessas eventualidades?
Vocês imaginam algo? Vocês têm alguma opinião formada quanto a isso? Eu tenho. Lei de Darwin. Se o cara tem se 99% da população só pega uma vez e fica protegido, vamos dizer assim, né? Tem um nome aí, sei lá. Imunizada. Imunizado, obrigado. E tem 0,5% que não fica, esses que não vão ficar imunizados vão morrer, nas próximas gerações eles não vão existir mais. É a lei da natureza, não tem como ir contra, por mais cruel que possa ser. Infelizmente, se uma pessoa... E essa que talvez não fique imunizada, corre ela tomar vacina e ainda pegar de novo, porque ela talvez não gere anticorpo, né? Tem jeito, é mas biologia. No esporte, o que você imagina que vai acontecer? Vai seguir esse trilhar da lei de Darwin? Pois é, usou-se um termo aí, nesse período todo, que depois ele ficou meio jocoso, por causa dos bolsonaristas, que é a imunidade de rebanho. A tal da imunidade de rebanho, ela é trabalhada pela ciência, na imunologia, desde lá atrás, quando erradicou-se várias doenças no Brasil, como sarampo, catapora, aquela que já era paralisia infantil, enfim. Sempre pensou-se em imunizar um número significativo de pessoas para que essas pessoas imunes servissem de muro, proteção, para que outras pessoas não viessem a contrair a doença. Então, eu tenho um número muito significativo de pessoas imunes, a tendência é que essas acabem não pegando a doença novamente, porque vai gerar uma barreira nessa imunidade de rebanho. Falando das crianças, a Constituição brasileira, lá quando trata da família, acho que é 237, da Constituição 337, alguma coisa assim, ela fala que é dever do Estado proteger as crianças e os idosos. Quando a gente tem no ordenamento jurídico, numa interpretação sistêmica, que um menor de 18 anos ele é incapaz ou relativamente incapaz, eu não posso deixar que o pai dele tome alguma medida que possa prejudicá-lo. Então, nesse sentido, cabe ao Estado tutelar a proteção da criança. Se o Estado entende que a criança tem que ser vacinada, ela tem que estar na escola, ela tem que etc, 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 eu concordo com a obrigatoriedade. O que não pode obrigar é um adulto capaz, né, em pleno gozo das suas faculdades mentais, ser proibido. A pergunta da Mariana. Sim, Mariana, eu sou a favor da legalização de todos os tipos de droga. Eu acho um completo absurdo você permitir o tabaco, que mata muito mais do que a maconha. Então, as pessoas podem sair fumando cigarro na rua aí perfeitamente, e um menino fuma o baseado dele e ele é tido como criminoso por causa disso. Então, eu sou a favor, plenamente a favor. Eu penso que o Estado ele tem que ter um papel de regulador, então ele pode regular a venda, regular a distribuição de alguma forma, proibir não, e educador. Então, temos que conversar sobre o uso de drogas. Então, maconha permitido é. Isso não quer dizer que todo mundo vai sair fumando maconha por aí. Cocaína, vamos imaginar que ela é proibida, que ela é permitida? Sim, é. Mas nem todo mundo vai sair cheirando cocaína aí. A nossa geração é uma geração que consome menos tabaco, por exemplo. Por quê? Fomos educados a não consumir tabaco. O governo brasileiro, às vezes, acerta muito em algumas campanhas. As campanhas de vacinação do Zé Gotinha, sucesso total. A campanha de combate à AIDS, a gente tem a melhor campanha de combate à AIDS do mundo. Ninguém soube combater a AIDS de maneira educacional como o Brasil soube. E somos uma população sangue quente e sexualmente muito ativa. Pouca gente conseguiu promover campanhas educacionais contra o tabaco como o Brasil. Se vai na Europa, fuma-se muito mais na Europa que no Brasil, por exemplo. Né? Então, eu sou, sim, a favor da liberação das drogas. A gente devia ter liberado há muito tempo. Já passou da hora. Aliás, parece que aí o Delbim vai saber falar melhor do que eu, que a UADA liberou, tá, para liberar aí drogas sociais. Eu defendo isso, ó. É a bobagem punir o atleta porque lá deu um tapa ou deu uma cheirada, enfim. Se não tiver ganho para a competição, deixa o cara consumir à vontade. Não é que liberou, mas é que existe agora uma impunibilidade para determinados casos com situação a droga social. É isso. E isso a partir de janeiro de 21. Que seria a maconha, talvez a cocaína? Droga social. Assim. Droga social, isso. Jordano, desculpa, eu te devo uma resposta, algumas.
Não, eu gostaria do seu entendimento quanto à possibilidade de uma vacinação e uma eventual reinfecção. O que você acha como que o esporte vai lidar com a eventual possibilidade desse tipo de situação? Com o que nós temos hoje, então, o Gustavo Scarpa novamente está afastado porque ele não tem condições, pelo protocolo, de estar no meio do grupo, tá? Nem estar no grupo dele de atuação, nem de poder transmitir o vírus, a doença, para outras pessoas do staff de maneira geral. O protocolo vai ter obrigatório do protocolo é acompanhamento médico diário. Então, todos os clubes têm um médico e ele faz análise clínica diária de todos eles. E, para um jogo no sábado, ele tem que ter resultado negativo na sexta-feira, na véspera, e para estar no ambiente, ele também tem se aferir a temperatura. Então, o sujeito que tem uma temperatura de febril não pode também estar naquele ambiente. Então, não poderia por isso, tá? Então, o impacto de uma chamada aí, tida como uma reinfecção, que na verdade é a mesma infecção de outra maneira, outra vez, né? Ele se infecta mais uma vez, não. Ele é infectado, mas ele tem os sintomas mais uma vez. Então, vamos lá. Então, foi isso que aconteceu e ele, então, de novo, se afasta. Com relação à vacina, eu sou completamente a favor, entendo que se houver a vacina, a ideia é que se vacine o máximo de pessoas possíveis, então, dentro do nosso ambiente desportivo, não somente, mas em toda a sociedade. Então, por exemplo, se a federação, no caso, pudesse, da mesma forma que vem oferecendo todos os testes para todas as equipes de todas as competições, uma vez por semana é feito o teste via Federação Paulista, com o convênio que ela tem com a Einstein, se da mesma forma, gente, for possível a Federação Paulista possibilitar a vacina de atletas, treinadores, staff e seus familiares, tenho certeza que fará. Mas isso é uma coisa que eu estou achando, porque é uma situação de se produzir e nós não sabemos como será essa distribuição. E agora, só partindo um pouquinho para a situação social mesmo, uma das nossas vantagens como país é ter um sistema único de saúde treinado, habilitado, capaz de se fazer a distribuição de vacinas no país continente que nós vivemos. As campanhas de vacinação são nacionais. Então, nós estamos à frente, por exemplo, dos Estados Unidos nesse sentido. Lá a vacinação não existe campanha de vacinação da mesma forma que aqui. Nós, ao contrário, temos campanhas de vacinação que são feitas há muitos e muitos anos, então nós estamos habituados com os procedimentos de vacina. Então, por isso, acredito que o Brasil, se tiver a vacina disponível, nós teremos um ganho muito grande em termos de vacinação, tanto primeira quanto como segunda dose, para todas as pessoas envolvidas. E sou a favor também do artigo 14, sem problema nenhum. Se foi uma pergunta para o Gustavo, tanto sou eu quanto o Gustavo Lopes, então sim, sou a favor da vacinação obrigatória para as crianças. Perfeito, perfeito. Eu vou, dado o horário que nós estamos aqui, são 8h25, eu vou abrir para uma pergunta para quem está nos ouvindo e participando sobre a temática. Caso nós não tenhamos uma pergunta, eu vou pedir as considerações finais aos debatedores para a gente poder já iniciar o encerramento do nosso evento. Alguém que está assistindo gostaria de fazer uma pergunta, o microfone pode ser aberto e feita a pergunta diretamente aos debatedores. Se não tiver nenhuma, eu tenho, tá, Jordana? Maravilha. Posso fazer? Por favor. Opa, peraí, Julio. Então vai lá, Felipe. Não, sem problema. Eu ia perguntar para o Dr. Gustavo Delbin com relação à decisão da Federação Paulista, não o vinculando à decisão da Federação Paulista, mas sim sua opinião com relação a quais foram os critérios estabelecidos para que em 2021 não ocorra a Copinha. E entre uma delas,
o que eu considerei também é que a gente também não consegue fazer como um paralelo tanto o Campeonato Brasileiro quanto os estaduais, por conta de ser um evento que atrai clubes do Brasil inteiro. E essa dificuldade que a gente teria de conseguir tanto regular as vacinações, da mesma forma que está sendo feita, as vacinações não, desculpa, os testes, né, tanto com relação ao que está sendo feito nas categorias sub-20 do Campeonato Paulista, mas além dessas, quais foram os fatores que podem ter trazido essa a suspensão do campeonato no ano que vem? O critério é o mesmo que a gente tem para não ter risco para um número muito grande de pessoas. Nós estamos tratando de menores de 20 anos, de 128 equipes dos 27 estados da federação. Então, existem alguns que, por exemplo, vêm de ônibus de Roraima para São Paulo, uma viagem de 3 dias, exposto a não sei o quê. Então, não acho justo, viável, correto trazer, isso é minha opinião, não acho correto, justo, viável trazer essas pessoas e colocá-las em risco dentro de um ônibus de uma viagem de 2, 3 dias. É uma situação muito simples até para se entender, pensando que, pelo bem-estar das pessoas e pelo risco que se assume, é uma irresponsabilidade absurda você fazer com que pessoas, por vezes até menores de idade, viajem o Brasil inteiro para vir para cá. Supondo que nós estamos falando de 128 times, fazendo uma conta aí, quem é bom de matemática me ajuda, porque eu não sou. Acho que quase 3 mil atletas, né? Porque são 128 vezes, faz aí para mim, 128 vezes 25, 26. 128 vezes 26. Dá 3.328 pessoas. 3.328 atletas, mais todas as comissões técnicas. Nós estamos falando de mais ou menos umas 5 mil pessoas viajando, indo para um local de alojamento que nós não sabemos se naquela cidade, por exemplo, existe a possibilidade de isolar a pessoa que esteja com Covid. Se não conseguir isolar, ela vai passar pelo menos para os outros 3 clubes alojados na mesma escola, no mesmo hotel. Então, nós estamos tratando do caos. E eu volto a dizer, nós temos a responsabilidade de não sermos os responsáveis pela proliferação do vírus e da doença. Acredito que tenha respondido sua pergunta, Felipe. Estou à disposição para completar, se caso você queira. Não, perfeito. Era realmente essa minha pergunta e também com relação a gente não conseguir comparar campeonatos de nível estadual. Jamais. Com é impossível. Um campeonato da Copa Paulista. Impossível. Da Copa São Paulo, né? Campeonato de 128 clubes com times dos 27 estados da federação não existe. Não existe. Nem a Copa BH, que é sub-17, também é menor. Eu falo muito, converso muito na Federação Mineira com o Leonardo Barbosa, que é um sujeito espetacular e que a gente troca muita ideia. E nós temos esse mesmo raciocínio, que é difícil você incutir a responsabilidade, transferir a responsabilidade desses que viajam do Pará, do Rio Grande do Sul, seja de onde vier, para colocar numa cidade qualquer do estado de São Paulo. Então, esses prefeitos também teriam que se responsabilizar pela saúde dessas pessoas. E nós não sabemos qual é a estrutura médica desses lugares. A gente sabe da estrutura esportiva. É o que a federação fiscaliza, a estrutura esportiva desses lugares. São 32 sedes. Então, assim, na minha opinião, e que foi a opinião da comissão médica, por isso posso repassar, seria uma irresponsabilidade, um risco muito grande se trazer essas pessoas para a disputa da competição aqui em São Paulo. Perfeito. Temos mais alguma pergunta de quem nos ouve? O Júlio queria fazer a pergunta? Então, ele. senão eu vou abrir a pergunta para o Júlio, para a gente poder começar o nosso encerramento.
Júlio, nos ouve? Ouço, vou fazer minha pergunta, já é até, inclusive, caminhando para o final. Eu queria saber dos doutores se o esporte pode tirar algum ponto positivo dessa crise toda que estamos vivendo e quais são as perspectivas para o futebol nos próximos anos. Inclusive, o Dr. Gustavo Delbin escreveu recentemente um artigo para o IBDD falando sobre novo normal no esporte. Depois desses meses, depois do artigo, doutor, ainda se fala em um novo normal, na forma talvez de torcer, a ida dos estádios será diferente, ou então a gente pode já começar a pensar na forma de torcer como era antes? E aí se estende ao Dr. Gustavo Lopes também, claro. Eu gostaria muito que já tivéssemos da forma que era antes, né? Eu estou com uma abstinência de estádio de futebol desde março. O último jogo que eu assisti, não tem engano não. O último jogo que eu assisti foi Palmeiras e Guarani no Allianz Parque. Então, assim, gostaria muito que a situação voltasse a estar da forma que era antes, da gente poder estar ali todos juntos, né, e apreciando o espetáculo. Eu acho que a situação do novo normal que eu citei é muito mais daquela a mesma da comparação que eu fiz anteriormente da NBA, da Fórmula 1, do Campeonato Paulista, do Campeonato de Basquete, do Campeonato, enfim, de cada uma das modalidades vai ter um reflexo do que aconteceu esse ano. Então, daí a gente vai saber dessa herança que nós tivemos relativa a esse ano. Eu acho que de legado que nós tivemos esse ano, eu sempre gosto de ver legado jurídico, então legado jurídico é que nenhum regulamento de competição, nenhum contrato esportivo deixará de ter a possibilidade de um cancelamento, de um adiamento, de uma suspensão em decorrência de qualquer evento como esse. Tá? Porque se a gente falar, não, mas tem no Código Civil já fala que se tiver guerra, a gente tem uma decisão assim, tá bom, gente, mesmo se tiver guerra, eu vou ter que aplicar o Código Civil. Eu não tinha no regulamento da competição que se paralisar a competição por causa de guerra, nós voltaremos daqui um mês, quando a situação acalmar, a gente vai voltar a treinar. Não tinha. Então, este é um legado jurídico que teremos. Aprenderemos a fazer contratos mais completos. E olha que nós estamos falando de contratos do Brasil que são complexos e grandes. Mas, enfim, essa é uma situação. Outra situação, teremos com certeza uma pulverização de formas de transmissão. Então, além da TV, streaming, né, de todas as formas. Então, nós temos na Federação Paulista hoje parcerias ou contratos com Facebook, Maicujo, redes de televisão, né? Rede Globo, Rede TV Cultura. Me ajuda, Roberto, você que está fazendo contrato lá. Maicujo, YouTube, Facebook, Maicujo, tem mais alguma? Acho que são essas mesmo. TV Cultura, Maicujo, Facebook, acho que são essas. Rede Globo, é isso aí. Então, quer dizer, a gente já pulverizou o nosso próprio produto já está pulverizado em várias plataformas. Então, acho que isso também é um legado. Não é que não existia antes, mas é que potencializou de uma forma gigantesca esse ano, porque você teve que mostrar a sua competição. Então, antes, a competição era aberta ao público, sequer era cobrado ingresso numa competição sub-20, por exemplo. A pessoa comparecia ao estádio e, eventualmente, tínhamos contratos para mostrar aquela competição. A Copinha esse ano, que aconteceu antes da pandemia, 100% dos jogos foram transmitidos por alguma plataforma. Então, assim, esta é uma nova realidade que também viveremos. Contratos novos, experiências novas, aquela situação do torcedor que pagou para aparecer na telinha lá e acompanhar o jogo da arquibancada virtual, é um produto novo, completamente novo, que a gente sequer pensava nisso antes. Então, existem situações, sim, positivas. E as negativas são os tamanhos de rombo financeiro que, dependendo de um lugar para outro, podem ser maiores ou menores, mas que todos, com certeza, todos os artistas envolvidos no espetáculo esportivo, com certeza sofreram algum tipo de diminuição dos seus rendimentos, dos seus ganhos. Acho que é isso, né, Júlio? Te respondi? Respondido, obrigado. Inclusive,
teve um contrato bem bacana aí, que foi de Wimbledon, né? Que, pelo que eu vi, foi o único que tinha lá com a seguradora a previsão de pandemia. É E verdade, depois de verdade. passar 17 anos pagando ali o seguro, eles agora fizeram uso dele, então E isso, acho que é um isso caso também 100%. aliás, bem lembrado, isso é um assunto que eu tinha levantado na época junto à federação para que a gente tivesse algo parecido com um seguro para um cancelamento de competição, para que a gente não corresse o risco, por exemplo, de se eu tivesse mesmo que cancelar a competição esse ano, teremos uma diferença de caixa brutal, não só para a federação, mas também e principalmente para os clubes. Gostaria também de ouvir o novo normal vindo do Dr. Gustavo Lopes, por favor. Eu vou tentar ser sucinto. Eu sou um otimista, né? Eu penso que não há nada de ruim que não vá trazer, de alguma forma, algo novo. Então, por mais que eu entenda que a gente teve uma catarse coletiva desnecessária, ela aconteceu. As pessoas ficaram mais em casa. E as pessoas, em razão disso, elas reaprenderam algumas situações. Convívio com a família, interrelacionamento com os seus. O teletrabalho, que, diga-se de passagem, foi viabilizado graças à reforma trabalhista do Michel Temer, que não deixou de ter sido um visionário. O teletrabalho que estava em implementação, hoje se torna uma realidade. Então a gente sai desse período pós-pandemia em uma situação em que o teletrabalho é real, ele é vantajoso, é uma vitória da geração millennial sobre a geração X, que tinha necessidade do controle sobre o trabalhador. Então trabalhar de casa se tornou uma realidade e viu-se que é possível, que é mais barato. Tem muita empresa, muito escritório de advocacia, desmontando uma mega estrutura e deixando que as pessoas trabalhem em casa, desde que entreguem os projetos da maneira contratada, da maneira combinada. E no esporte, a gente teve uma situação, e eu até imaginei que o Delbin fosse, quando ele fala de regulamento, imaginei que ele fosse falar isso, mas eu tenho certeza que ele concorda, e se ele não falou, porque na hora, mas ele pensou, é que os regulamentos das competições saem fortalecidos desse momento. As instituições esportivas e a autonomia delas saem fortalecidas nesse momento, porque tentou-se acabar com o rebaixamento, clube não ser rebaixado, alterar, tentou-se de diversas formas interferir na autonomia das entidades e na força dos regulamentos da competição. E eles sobreviveram a tudo isso. De maneira incólume. Teve alteração só nas datas dos jogos, mas também não tinha jeito. Então, para o esporte, talvez o grande legado seja, de maneira definitiva, os regulamentos demonstrarem a sua força e efetividade normativa, e as instituições demonstraram, mais do que nunca, que elas são fortes e que têm autonomia lá do artigo 217 da Constituição. Então, talvez, de tudo de ruim que aconteceu, com adiamento, com perda de dinheiro, foi a força que os regulamentos e as instituições esportivas mostraram que tem nesse momento, e que, apesar de tudo, inclusive de opinião pública, de politicagem, etc., etc., elas se firmaram e ficaram pé. Então, eu penso que é isso. Perfeito. Eu vou, então, gentilmente pedir, eu sei que quase já foram considerações finais dos doutores, mas de uma forma bem breve e sucinta, pequenas considerações para a gente poder encerrar o nosso evento de hoje. Podemos começar com o Dr. Delbin? Claro. Não, gente, serei muitíssimo breve, porque é só para agradecer, Jordano, o convite, e agradecer a vocês da comissão. Como a gente falou enquanto estava em off, não deixe de realizar eventos de direito desportivo, porque a gente precisa desse debate. Qualquer tipo de discussão é muito importante para a gente fazer com que o nosso raciocínio melhore e que tenhamos mais argumentos para discutir. Eu não acho, de forma alguma, que qualquer tipo de pensamento seja... qualquer tipo de conflito de pensamento seja ruim. Muito pelo contrário, acho que a gente cresce quando a gente tem ideias diferentes.
Então, só te agradecer mesmo, agradecer Júlio, Felipe, Roberto, pelo convite aí, por estar aqui com vocês, agradecer Mariana Chamelete, que está aí com a gente, Ixan Said Abas, Felipe Santana, Débora e Pati. Tiago, obrigado pelo convite mais uma vez, estou à disposição sempre que vocês precisem, mesmo se for para debater com um irmão meu, um xará meu tocaio, mas que é um homem difícil de raciocínio, mas a gente debate, não tem problema não, que não dá para fugir de discussão. Obrigado. Abraço, Gustavo. Eu quero agradecer e agradeço o Delbin a não pegar a pilha. Ele me conhece, sabe que eu gosto de fazer o contraponto, eu acho importante fazer o contraponto. A Mariana me perguntou aqui no privado se você realmente pensa tudo isso que você falou? A resposta é a seguinte: tem coisas que eu penso, tem coisas que eu queria pensar, mas talvez não pense, mas o importante é que a gente precisa provocar. É a provocação, é o desconforto que leva a gente a desenvolver. Se não fosse o desconforto lá atrás de alguém que não entendia como que a população poderia ser imunizada, não teríamos tido as vacinas. A gente teve a revolta das vacinas no Brasil, inclusive, lá nos anos 30, 40, acho que 20, no final dos anos 20. Se não fosse alguém desconfortável com o fato de não conseguirmos atravessar os continentes voando, não teríamos os aviões, e por aí vai. Então, todo debate é importante, seja no âmbito desportivo, seja no âmbito jurídico, e o mais importante, estamos chegando aí no final do ano, faltam 30 dias para o ano acabar, 24 dias para o Natal, e graças a Deus, estamos passando por esse ano complicado, todos bem, vivos, com saúde, trabalhando, desenvolvendo, e é isso que importa. Um beijão para vocês. Ano passado passei o Natal com o Delbin, infelizmente esse ano não vou conseguir, mas vamos ver se no outro ano a gente encontra. Vai fazer um ano que eu não te vejo, pessoalmente. Um beijo para vocês. Perfeito. Agradeço a todos. Inicialmente agradeço a presença dos debatedores, que, Delbin, eu concordo com você, ele é duro de raciocínio, ele é conflituoso, e é isso que sempre me atraiu nele como um bom debatedor, sabendo que vocês têm pensamentos quase que diametralmente opostos, foi que trouxe essa ânsia de tê-los aqui conosco para trazer o debate. Coloco as portas daqui da Comissão de Direito Desportivo de São Bernardo do Campo sempre abertas para você, assim como o Gustavo, graças a Deus, já posso dizer que está virando figurinha carimbada aqui com muito prazer. Tenho a mais grata satisfação de tê-los aqui. Agradeço aos integrantes da minha comissão que arduamente batalham comigo nessa jornada aqui junto à comissão, que estamos sempre discutindo. Agradeço a todos os nossos participantes. Hoje nós tivemos uma audiência que girou em torno de 20 pessoas entre indas e vindas, dado a qualidade dos debatedores e do tema que foi discutido. Então, por hora, deixo aqui o meu agradecimento a todos. Desejo a todos uma excelente semana, um bom final de ano a todos, um grande abraço a todos, um Natal espetacular, uma passagem de ano maravilhosa, que todos tenham nos seios de sua família a mais pura e clara saúde, segurança, tranquilidade, e que 2021 seja um ano de muitas conquistas e muitas vitórias. Só não esquecendo que ainda temos mais uma última palestra agora no mês de dezembro, na semana do dia 14 ao dia 18. Espero contar com a presença de todos, mais uma vez agradecendo aos debatedores que aqui estiveram presentes. Um forte abraço a todos e um bom descanso. Até logo. Tamires, você pode finalizar